o assunto agora é suicídio. Nós vamos conversar com Lisiane Homerich, que é psicóloga, e abordar as iniciativas que compõem o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa que teve início com o Centro de Valorização da Vida e que é desenvolvida com algumas ações, lembrando de que forma a gente pode auxiliar e combater as formas de suicídio. Os números são alarmantes. A cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. E se continuar neste patamar, se as coisas continuarem andando assim, sem que exista a conscientização da importância de assumir os transtornos psicológicos como qualquer outra doença, as coisas se complicam consideravelmente. É isso mesmo, Lisiane? Exatamente, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente onde começa então o mês da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é muito importante porque tirou o transtorno mental de dentro das casas. Ele veio à sociedade e com isso esses números tornaram-se alarmantes, porque o suicídio sempre foi um tabu, né? A gente sabe que ele acontece, principalmente nós que trabalhamos na saúde mental, sabemos que ele acontece, mas é muito privado dentro das famílias. Então, a partir do momento que as pessoas deixam um pouco o pudor, o preconceito de lado, o tabu, elas falam em transtornos mentais, falam em suicídio e nos permitem que a gente possa ajudá-las, porque aí deixa de ser velado e passa a ser uma estatística, por isso que está aumentando, sempre foi muito grande o índice. Mas agora números estão abertos. Exatamente, agora então a gente pode saber a dimensão desse problema gravíssimo, né, Thelma, que atinge não só adultos, mas estamos hoje com uma gama muito grande de adolescentes com tentativas de suicídio, sim, né? Sim. Riscos em potencial. E isso realmente é preocupante, porque nós estamos falando de pessoas que ainda estão em formação mental e brincam e lidam com o suicídio como se fosse algo a solucionar os problemas. E realmente não é. Existe um perfil, existe um gatilho para justificar as tentativas suicidas? Na realidade, a pessoa que comete o suicídio, ela está extremamente comprometida mentalmente, né? Uma pessoa que está equilibrada, ela não vai buscar essa forma de aplacar suas dores ou resolver os seus problemas através da morte, né? Ela vai tentar de uma forma bem mais equilibrada. Então, a pessoa que já é portadora de transtorno mental, naturalmente, ela é uma candidata a suicídio, a ser suicida. Do próprio transtorno, né? Então nós temos o suicídio muito presente nos transtornos bipolares de humor, nas depressões severas, né? Então o transtorno, ele promove o suicídio. A pessoa que está em equilíbrio, ela jamais vai pensar, o instinto dela é de vida, não é de morte. Então, tu começa a operar no teu instinto de morte a partir do momento que tu está desenvolvendo algum transtorno mental ou emocional, né? E quando eu falo transtorno mental aqui, eu falo da depressão, eu falo da bipolaridade, sim, né? Sim, que são... Porque muitas vezes as pessoas pensam, transtorno mental é a loucura. Não, verdade. Transtorno mental é a dor mental, é o desequilíbrio mental, que chega assim na sua culminância com as tentativas de suicídio e o suicídio em si, né? Porque muitas vezes tanto tu tenta até que um dia tu consegue. Então, quando ela não aguenta mais aquela dor, que a dor de uma depressão é insuportável, se tu não acha um tratamento correto, se tu não procura ajuda, então ela quer aliviar aquela dor de qualquer maneira. E se realmente é insuportável, ela com certeza vai tentar o suicídio. Então, para aquele tipo de transtorno é a culminância, né? É o fim. É o fim. O que se pode fazer efetivamente? Nós, conversando aqui e considerando todas as pessoas que nos assistem, considerando inclusive o núcleo familiar, não necessariamente o tratamento medicamentoso ou até com profissional, é verdade que se consegue identificar algumas coisas e como tratar isso, como evitar que essa situação se desenvolva a ponto de culminar numa tragédia como essa? Thelma, eu sempre penso assim, que a família, tu sabe que a família é a base da nossa formação, é a base da nossa vida. Então, se nós somos uma família, né, comprometida uns com os outros, eu te dou certeza que a gente nota quando uma pessoa dentro da nossa família ela está apresentando um comportamento diferente. Por quê? Porque nós precisamos olhar para o outro.
Nós temos que desenvolver esse olhar, não só dentro da família, mas no local que a gente trabalha, com as pessoas que a gente conhece, as quais a gente se importa, Sim. né? Ou até, no caso que nós somos profissionais, às vezes a gente detecta mesmo sem conviver muito, né? Mas aquelas pessoas que convivem, elas precisam tirar um tempo e começar a se observar. Porque a vida é muito corrida, as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, ficam no computador, esquecem de olhar para quem está do seu lado. E às vezes aquela pessoa que está do lado, ela está relativamente normal. Mas ela está tendo pequenas atitudes que ela não tinha, que podem mostrar que ela, em algum momento, ela pode estar desenvolvendo algo mais sério e que precisa um olhar mais diferenciado. Então, a família, ela tem condições de detectar. Claro, ela não vai detectar se aquele paciente é um suicida ou não, mas ela vai entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. Que alguma coisa não está bem. Lógico. É correto essas frases, eu não aguento mais, era melhor se eu não estivesse aqui, eu tô cansada de tudo, eu gostaria de sumir. Essas frases, quando repetidas, elas são realmente um sinal de pedido de ajuda? São um pedido de ajuda e a gente precisa prestar muito atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Até diz assim, quem muito fala não se suicida. Não faz. Faz e faz. Aquele que não fala, faz. Aquele que alardeia também faz, né? É como tu falou, é um gatilho que ele liga em algum momento. Então, tudo aquilo que a pessoa está verbalizando, está expressando, ela está falando, ela está, de alguma maneira, ela está colocando alguma coisa para fora, né? Então, se a pessoa é equilibrada, por que ela vai chegar toda hora e vai dizer, eu quero sumir, eu quero morrer, esse lugar não é para mim, né? Não, se ela está dizendo isso, né? Ela está fazendo um pedido de socorro, ainda que seja em tom de brincadeira, ainda que seja, né, assim, num tom de impaciência, mas está sendo falado. É, né? Porque está sendo sentido. Está sendo sentido. E a gente precisa tomar atenção. Então, e aí entra, mais uma vez, eu te digo, prestar atenção no outro, né? Prestar atenção no outro. Eu digo, eu tenho um colega, né? Meu Deus, esse colega tá toda hora falando em morte, toda hora chama para conversar. Tu tá sentindo alguma coisa? Tu tá precisando de ajuda, né? Ainda, eu acredito muito naquela mão que a gente estende pro outro. Sim. Isso é muito importante. Sim. E não precisa ser através de um profissional pago, mas de um amigo, é a de um empatia. Familiar. Claro, é tu poder ter a presença te colocar do outro, no lugar do outro. Com certeza. E a gente sabe como isso é deficitário hoje, né? É verdade. A gente sabe disso, mas ainda faz a diferença, ainda faz toda a diferença. Esse ano a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha em nível mundial, Let's Talk, né? Uma tradução livre, vamos conversar, vamos falar, que fomenta esgotar essa capacidade de falar dos problemas, falar sobre depressão, falar sobre transtornos psiquiátricos, mentais, todas aquelas agonias que nós temos por hábito sublimar. Isso contribui, isso é positivo, realmente num processo depressivo ou num caminho de dificuldades, o ideal é mesmo verbalizar, colocar para fora, fazer terapia, falar com um amigo. Qual é o caminho? Com certeza, Thelma. Até porque a gente trabalha com a verbalização, né? O psicólogo trabalha com a parte subjetiva, né? O psiquiatra também. Então, ele só pode entender o paciente a partir da fala dele e a partir também do comportamento não verbal dele. Isso a gente faz toda uma análise. Mas o falar é a nossa matéria-prima, né? É a nossa fonte de trabalho. E essa... Mesmo não sendo para um profissional. Lógico, é aí que eu ia colocar. Tudo aquilo que tu não guarda dentro de ti, que tu coloca pra fora, tu tá deixando de ficar contaminado, né? Então, muita mágoa, muito sentimento negativo que tu dividiu, né? Então, 50% tu já tirou de ti, já alivia 50% a tua dor. E muito importante foi o Setembro Amarelo, que foi criado desde 2014, justamente para ventilar essa ideia de que é preciso falar, é preciso verbalizar. Nada do que fica guardado, ele é saudável. Sim. Nada. Sim. E da maneira que for, né? Naquele primeiro momento, se for chorando, se for gritando, né? Se for se desesperando, que seja. Mas é preciso que se coloque para fora. Para fora, isso. Porque no momento que tu coloca para fora, tu permite que alguém te ajude. Tu dá essa permissão. Que te socorra. Que te socorra. Vem chegando as festas de final de ano, que também é um momento bastante delicado. No que diz respeito à reunião familiar,
né, toda aquela cerimônia, nem todos dispõem de pai, de mãe, filhos, enfim, a gente vive uma realidade onde essas construções familiares passam por transformações permanentes e é sempre um período de muito sofrimento para quem é órfão, para quem perdeu um filho, enfim, essa constituição familiar mais próxima está faltando alguém. É o momento de começar a pensar sobre isso já agora, em setembro? Sim, nós temos um público específico que é o público que sofre no final de ano, como tu disse, pelas perdas, pela simbologia, né, enfim, por tudo aquilo que tu gostaria de fazer durante o ano e tu não fez, né, pela aquela momento sensação, de resgatar, né? Exatamente, aquela sensação de impotência, né, de fazer quase que uma autoanálise. Então, muitas vezes chega Natal e Ano Novo, a pessoa está completamente descompensada. Então nós temos esse público e realmente agora assim, a setembro já é uma época de tu começar a trabalhar isso, porque daqui um pouquinho já começa um Papai Noel numa loja, Exatamente. uma musiquinha aqui, e a pessoa vai sendo torturada até o dia 1º de janeiro. Exatamente. Sim, até o dia 1º de janeiro. Então, a gente já vai fazendo um trabalho junto aos pacientes, e o próprio paciente que tem essa dificuldade, ele já é um paciente mais equilibrado, que ele já busca ajuda antes, né? Sim. Ele já é aquilo que nós chamamos de paciente ajuizado, ele já sabe onde é que está a deficiência dele. E ele já começa a correr na frente. a correr na frente. Mas nós temos agora, Thelma, um público-alvo que está bastante complicado e se revelando assim de uma forma bastante agressiva, e é este número que está fazendo a diferença também nos índices de suicídio, que são os jovens, né? Essa questão da internet, desse isolamento, desses jogos, da própria falta de organização do jovem, porque ele está na adolescência, ele está se completando, ele não se formou ainda, Sim. Então ele é muito suscetível a uma série de conflitos. Esse público nos preocupa muito, porque ele se isola e o isolamento é o maior problema. A partir do momento que ele se isola na frente de uma internet, e eu não sou contra a internet, mas eu bato muito nisso, na tal de Deep Web, que ali tu tem tudo quanto é tipo de situações, né? A banda bastante comprometida da internet, né? Então é muito fácil para eles terem a sua cabeça feita por bandidos, por toda sorte de pessoas ali que manipulam eles. São profissionais. Mas completamente. Pegam aquela criaturinha que está completamente indefesa, porque ela ainda não tem aquele preparo, ela está se preparando ainda para a vida. E ela é suscetível a ser manipulada. E aí acontecem as coisas terríveis. Eu, inclusive, te pergunto, até eu sou mãe, então eu tenho uma adolescente em casa, e muitas vezes em conversas, até com os colegas, a gente vê que eles resistem muito a determinadas limitações, principalmente no que tu te referiste, internet e tal, e se dizem subestimados quando se fala cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso é subestimar, isso é superproteger, ou isso é uma conduta correta? É corretíssima, porque esse que se diz subestimado hoje é aquele que com 30 anos vai te agradecer. Mãe, obrigado por ter colocado limite. É esse que vai te agradecer, porque tu já viu o adolescente satisfeito com qualquer atitude de pai e mãe? É difícil. Não, principalmente quando tu coloca horário na internet, quando tu acha que o computador tem que estar à vista de todos para tu participar, né? Sim. Mas hoje eles têm o telefone celular, que eles comem, deitam, tomam banho com o telefone celular, né? Tá tudo conectado. Então, realmente, mas algum tipo de limite é preciso que se coloque. Mas a primeira coisa, Thelma, é estipular o limite. Tem que ter um horário, tem que ter combinações. E aí entra a família. A família que ela é organizada, ela tem condições de fazer combinações com seus filhos. Né? Ela já vem construindo. Esse laço precisa ser estreito para que não haja um conflito. Exatamente, é um laço que vem se construindo na infância da criança, né? Tu vê uma criança que ela não tem limites enquanto criança, ela vai ser uma adolescente que ela não vai ter limites também. Porque essa família, se não conseguiu botar limites quando ela tinha 4, quando ela tiver 14, não vai conseguir. Muito menos. Então, ainda que os jovens briguem e tenham piti, tem que botar regras, é preciso saber o que o jovem tanto conversa, quem são os amigos, né? Com quem é que ele está se conectando. Não é uma invasão. Podem até me achar errado, mas o jovem precisa ser invadido. Sem dúvida, sem dúvida. Precisa. Voltando ao Setembro Amarelo, para a gente fechar essa conversa. Amarelo, um sinal de alerta seria uma atenção, se nós fizéssemos uma analogia aos semáforos, o que não é o
o sinal amarelo, é aquela atenção. Então, no momento em que os prédios e monumentos, enfim, da cidade, do mundo inteiro, tomam uma luz amarela, é o momento de nós também acendermos a nossa luz amarela para isso. Com certeza. É o momento de que, pelo menos no mês de setembro, né, nós possamos fazer uma conscientização e pensar de que forma a gente pode ajudar. Os órgãos que cuidam disso passam o mês todo, né, em campanha, como tu diz, destacando a cor amarela, panfletos, né, enfim, a gente conversa muito nos grupos que nós fizemos na rede pública, a gente sempre enfatiza, isso é extremamente importante. Mas o mais importante é esse sinal amarelo mostrar que tu tem que estar atento o ano inteiro. Nós vivemos hoje numa vida bastante atribulada, com problemas dos mais diferenciados, e nem todo mundo sabe resolver as coisas de uma forma equilibrada. Ninguém sabe, nós muitas vezes temos dificuldades. Perdemos o caminho, o Exatamente. Prumo. E o caminho não é o suicídio. Nós sempre analisamos assim que um problema, ele não tem só um lado, ele tem vários lados, portanto ele vai ter várias soluções. Mas nós estamos tão comprometidos que a gente olha aquele caminho e só enxerga aquele caminho e não enxerga nenhuma solução. E que entra aquele segundo elemento, terceiro amigo que exatamente. Vai deslumbrar a situação pelo lado de fora. Na psicologia nós chamamos de ego auxiliar, aquele que vem ajudar a pensar. Né? E pode ser o profissional, pode ser da família, pode ser o melhor amigo e pode ser muitas vezes até um estranho, né? Que a pessoa muitas vezes está tão comprometida que ela pega um elevador com alguém e conta a vida dela toda para alguém que ela não sabe nem quem é. E essa é uma dica importante, às vezes o pedido de socorro chega de onde a gente menos espera, né? Tá dentro de um elevador ou chega alguém e senta ao teu lado no banco. É uma oportunidade também de estender a mão. De parar para pensar, por que essa pessoa está me dizendo tudo isso se ela nem me conhece? É um pedido de socorro. E às vezes a gente pensa assim, fulana tá louca, olha, contando a vida dela para todo mundo. Não, é um pedido de socorro, mas de uma outra forma. É o momento de estender a mão e praticar a bondade, aquela que a gente prega tanto na teoria, para esse irmão, para esse familiar, para esse desconhecido, que não deixa de ser um irmão, que vai estar ali do teu lado pedindo um socorro. É uma vida que a gente pode ajudar, sempre, né, Thelma? Não importa o local, não importa se tu é profissional ou não, mas se tu puder ajudar, vai lá. Estende a mão. Estende a mão. Lisiane, agradeço imensamente a tua disponibilidade, esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Espero que contribua bastante para quem está nos assistindo em casa, que a gente acenda essa luz amarela todos no nosso interior, a fim de iluminar um pouco o caminho do nosso próximo, que está sempre precisando de ajuda. E eu agradeço muito o convite, né? Tudo aquilo que a gente diz que pode ajudar, sempre é um prazer, sempre é bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nunes, voltamos.